gostaria de estar aqui em gratidão. Não é por força, nem por violência, mas é pela vontade de Deus, né? Então, se estão aqui, é a vontade de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 fala sobre o Naamã. Naamã é curado de lepra. Ao Senhor, a senhora que nos acompanha através do YouTube, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comente nos comentários e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas. Mesmo assim, você que nos acompanha através do Facebook, faça seu pedido de oração e estaremos orando e intercedendo por todos vocês em nome de Jesus. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler assim rápido. Essa interpretação é muito rápida dessa palavra, mas vai ser abençoada. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas das Sírias e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus? Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, em vez de que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Somente até aqui. Coloque a sua mão sobre o seu coração ou sobre a palavra e peça para Deus continuar falando contigo. Pai, eterno Deus, poderoso de Israel, continua falando conosco. Abra a nossa mente, o nosso coração. Meu Deus, não deixe que nós venhamos, Senhor, ser confundidos, mas que a tua palavra seja clara como a água, genuína, meu Deus, purificada, para que nós possamos, meu Deus, entender, compreender e manter a tua palavra sobre o nosso coração, e
que nós possamos viver por ela, através dela, e obedecer a tua palavra. Quando o servo do Senhor falar, que nós venhamos, meu Deus, compreender que é boca de Deus, que é o Senhor que está falando. Meu Deus, eu oro, eu peço em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém? Pode se assentar todo o seu assento, fique à vontade. Meus queridos e amados irmãos, veja aqui no versículo 10. Eu ia começar só pelo versículo 10, mas resolvi ler para você pelo inteiro. Mas depois nós vamos voltar no contexto dessa mensagem. O versículo 10 aqui a palavra fala assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne serás restaurada e ficarás limpo, purificado. Então, para nós entendermos aqui, nós precisamos ler o começo da história de Naamã. Quem é Naamã? A palavra Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 1 que Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. E ele era o poderoso. Ele era o quê? Poderoso aqui, ó. Veja lá, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, ou seja, poderoso, porque por ele o Senhor era vitória a Síria e ele era herói de guerra, porém leproso. Então veja que Naamã, ele era um grande comandante, ele era um grande general de um grande exército, porque o exército da Síria não era pequeno, era grande. Mas aqui, preste atenção no detalhe, que quem dava vitória a ele era o Senhor. Era Deus que dava vitória para ele. E ele ali era agradecido. Peraí, mas os sírios na Bíblia não são inimigos do povo de Deus, mas às vezes Deus usa o inimigo para punir até mesmo o seu povo. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender, é isso. Que Deus ele age de forma misteriosa. E quem quer entender Deus ou compreender Deus, ele vai ficar maluco. Vai ficar maluco, ele não vai conseguir entender, compreender Deus, né? E ele era vitorioso, mas ele tinha um grande problema. Ele era o quê? Leproso. Ele era leproso. E aqui eu quero trazer algumas lições para nós sobre a necessidade. Qual era a necessidade de Naamã? A necessidade dele. Ele era um grande homem, era um comandante, mas ele era, porém, o quê? Ele precisava de um milagre. Ele precisava de uma. E quando ele estava de viagem, ele passou pelas terras de Israel, ele pegou uma menina cativa. Uma menina de Israel, o povo de Israel. E aqui eu quero que você aprenda um pouco com essa menina, que não importa onde é que você está, ou qual é a forma, às vezes, olha só, porque essa menina ela podia ser uma menina revoltada, ela poderia ser uma menina problemática, ela servia ao Deus, né, o Deus dos exércitos, mas ela foi levada cativa por uma do povo, e ela foi servir de escrava à senhora do comandante. Mas quando ela viu o seu senhor enfermo, leproso, ela falou: ah, se meu Senhor estivesse em Samaria, o homem de Deus o curaria da sua lepra. Glória a Deus. Aleluia. Olha a diferença da pessoa que serve a Deus, que teme a Deus. Não é a situação que ela está, ou aonde ela está, que ela vai abraçar. Ela falou assim: ela tinha convicção que Deus operava sobre o povo através de Eliseu. E por isso ela falou com confiança: se o meu Senhor estivesse em Samaria, o homem de Deus o curaria da sua lepra. Primeira lição que nós aprendemos aqui: em vez de nós murmurarmos, nós procuramos fazer as coisas para Deus. Não importa a situação que nós estejamos. Então, Naamã, com toda a sua riqueza e seu poder, ele é incapaz de se curar. Sim ou não? Sim. E o que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que não basta você ter influência, não basta você ter poder, você ser da alta cúpula, da alta sociedade, né? Porque se você tem uma enfermidade, e no caso dele era a lepra naquela época era incurável, ele passa a ser, por mais que ele seja um homem
ineficiente, porque ele não pode se curar sozinho. Essa é a primeira coisa, a primeira lição que nós precisamos entender aqui. E isso vai independentemente da nossa posição. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser membro. Só Deus pode curar. Só Deus tem esse poder. Deus ele pode fazer isso. Porque Naamã ele era um homem vitorioso, mas porém ele era limitado. Ele era limitado. E aqui ó, ele tinha uma lepra. E a lepra, quando nós olhamos para a lepra, ela simboliza pecado. A lepra simboliza pecado. E quantas são as pessoas que se encontram hoje leprosas? Quando eu falo leprosa, eu não falo da pele, mas do pecado. Até mesmo pessoas que já se dizem de Deus, ela se encontra leprosa, ela não pode curar-se a si própria. Só Deus pode nos curar dos nossos pecados. E Ele já fez isso quando Ele se entregou na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Hoje, quando nós voltamos para Ele, então essa lepra chamada pecado, ela é removida da nossa vida. E aí fala agora, não permaneça como era, mas que seja agora diferente. Então, nós somos limitados, a humanidade é limitada, o povo é limitado nesse aspecto. Mas Deus não. Deus pode, e só Deus pode curar de uma doença incurável. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é esse Deus. A expectativa frustrada. Qual é a expectativa de Naamã? Quando ele chega em Samaria e ele vai até o rei de Israel, ele treina a carta que o outro rei da Síria manda, e nesse teor da carta ele fala assim: eu estou mandando meu servo para que tu cure ele da lepra dele. Olha que situação se encontrava o rei de Israel. E ele falou assim: acaso eu sou Deus para dar ou tirar a vida? Eu vejo, ele fala assim: vejamos que ele está procurando um pretexto para romper, porque eles tinham uma aliança de paz. Veja que ele está procurando um pretexto para quebrar a aliança. Quando Eliseu, eles ouvem, interessante que Eliseu estava lá próximo. Tudo é permissão de Deus. Eliseu escuta isso. O rei ele rasga as suas vestes e ele fica desesperado com essa situação. Aí Eliseu manda a mensagem para ele e fala assim: por que não rasgaste a tua vestes? Por que está preocupado? Às vezes somos nós, por que nós ficamos preocupados, abatidos, desesperançosos quando nos abate aquela situação da nossa vida? Por que nós nos desesperamos? Eliseu, ele falou: deixa que ele venha a mim. E muitas das vezes as pessoas não ficam dessa forma, atribulada, preocupada, mas em vez dela recorrer a quem pode solucionar o problema, ela fica nem barata quando corre de um lado para outro, vai, mas não vai no local certo, que é depender de Deus. E aí, Naamã agora vai para a casa de Eliseu. E aí, a expectativa de Naamã frustrada. Por que a expectativa frustrada? Naamã esperava o espetáculo. Ele era conhecido como um grande general de um grande exército, que era vitorioso. Ele se sentia não qualquer pessoa. Ele se sentia que deveria ser honrado. Não era o fato da lepra que ele carregava que ele ia se humilhar, que ele ia ser desfavorecido. E esse é o problema de muitas pessoas hoje dentro das igrejas. As pessoas às vezes elas não querem se humilhar. Então a expectativa dele foi frustrada, porque ele esperava que Eliseu recebesse ele com um trombone, né? Ou com um tapete, ou com algo ali. Outra coisa que ele esperava era que Eliseu saísse de dentro de casa, recebesse a ele
fosse a mão sobre a lepra e ele ficaria curado. Esse era o desejo dele, o pensamento dele. E sabe qual é o problema dos crentes de hoje? Ou tem muitas pessoas até mesmo que não vão na igreja, mas quando ele vai atrás de alguma coisa, ele pensa que é só chegar lá e invocar, clamar e vai acontecer um milagre. A bênção, a vitória vai acontecer na vida dele. Sem ele se humilhar, sem ele pedir perdão, sem ele se converter. O que está escrito aqui em 2 Crônica? No capítulo 7, versículo 14. Está a ordenança de Deus para poder Deus nos abençoar. E a primeira coisa que ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa é a humilhação. Aqui é o segredo. A primeira coisa é se humilhar. A segunda, passar a orar. A terceira é buscar. Você pode ver a igreja onde está aí. Apesar de eu ter mandado um áudio chamando, as pessoas eles querem um milagre do jeito dele, da hora do jeito dele. Tem diferença aqui na mãe? Não. Na mãe eles pegavam e falavam: eu vou domingo o Senhor me abençoa. Domingo eu vou estar lá e o Senhor vai me abençoar no domingo. Eu vou chegar lá e Deus ele vai me abençoar. Esse é o problema das pessoas. Veja a palavra de domingo. A mulher encurvada, essa mulher ela foi para a igreja sem expectativa de cura, ela foi para adorar. Ela foi ali para se render aos pés do Senhor. Mas nesse dia, um dia improvável, ela recebeu nada, porque a bênção dela chegou, a vitória dela chegou. Assim na nossa vida, nós procuramos a vir para o culto, a vir para Deus, para cultuar, para adorar Ele, para exaltar, enaltecer o nome dele, Ele vai fazer um milagre na nossa vida, nós precisamos. Aleluia, Jesus. É isso que nós precisamos entender. Mas não, nós queremos mostrar para Deus para que Ele tem que fazer um milagre na nossa vida. Nós queremos falar para Ele: não, Senhor, acho que assim é melhor, dessa forma é melhor. Os anjos, ele entra em Sodoma e Gomorra para salvar Ló e a sua família. E eles se demoram a sair, quando falam assim: sai da cidade que nós vamos destruir, nós vamos mandar fogo. Eles estavam demorando, olha a hora que nós sai, porque ele sai depressa. E Ló está demorando com a família, por quê? Porque o coração dele está na cidade. Mesmo a salvação vindo, o coração dele está na cidade. Não é, hoje a palavra do Senhor fala que a mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida para salvar. Não, a mão de Deus está estendida para salvar, mas não são todos que querem a salvação. As pessoas querem o milagre, as pessoas querem as bênçãos, mas não querem a salvação. Porque para eu ser salvo, eu preciso me humilhar primeiramente. Eu preciso passar a orar. Eu preciso passar a buscar Deus não uma vez, mas eu tenho que buscar Ele sempre em todo o meu coração. E eu tenho agora que me converter nos meus maus caminhos. Ou seja, o meu passado, a minha vida torta, eu tenho que abandonar. E aí quando eu fizer isso, Deus vai ouvir no céu. Ele vai olhar no céu, Ele vai me ver. Ele vai olhar para dentro de mim e assim vai sarar a minha terra. Ou seja, Ele vai tirar de enfermidade o problema. Então Naamã esperava que Eliseu saísse e fizesse um grande movimento com as suas mãos. Assim, fizeram, sabe? Ele esperava que Eliseu saísse ali e falasse: oh Deus, ouça a minha oração agora. Eu clamo ao Senhor que quando eu pôr as mãos sobre Naamã, que ele seja curado. Olha só, é o que ele esperava. Era a expectativa de Naamã. Assim como era a expectativa de Ló de não subir para o monte, ele queria ir para a cidade próxima. Não, anjo, eu acho que aqui está melhor aqui, né? Ele, a minha vai na mão. Não, Eliseu vai sair, vai clamar o nome de Deus, ele vai colocar a mão sobre a ferida aqui e eu vou ser curado. Só que Eliseu nem recebe ele. Olha só, Eliseu nem recebe na mão. Por isso que ele foi frustrado. E ele vai e manda uma mensagem: olha, fala para ele ir até o Rio Jordão
e vai mergulhar 7 vezes, e aí a perna dele será curada, a perna dele será limpa. Rapaz, isso foi como uma punhalada no peito de Naamã. Por quê? Porque ele se achava grande, e só existe um que é grande, o nome dele é Jesus Cristo. Ele achava que ele era merecedor. Nenhum de nós somos merecedor de nada. E aí ele ficou frustrado, ele saiu irado da casa de Eliseu, e ele ia embora para casa, porque Eliseu só simplesmente mandou essas palavras. A coisa simples para ele, coisa simples não. Ele quer coisa extraordinária. E aqui ele até fala assim: poxa, não somos mil de Fafá, melhor do que eu. É o mesmo pecador falando assim: poxa, eu não poderia me banhar lá e ser curado lá. As pessoas querem milagre, as pessoas querem bênção, querem vitória, mas não querem fazer conforme a vontade de Deus. Esse é o problema. As pessoas não têm vontade de buscar, as pessoas não têm vontade de vir para a igreja, nem empurrar. As pessoas não têm vontade de orar, de se converter, ela quer viver a mesma vida de erro, de pecado. Essa é a verdade. Porque Naamã, a lepra aqui, ela é símbolo de pecado. Ele era um pecador, era um símbolo. Mas quando ele ouviu que existia, ele também, como Deus fosse, ele foi. E ele levou também presente, ele não era aparente. Ele levou riqueza, apesar que Eliseu não quis nada. Porque Deus, ele fala assim: quando recebeste de graça também vai dar. Então aqui, a cura para ele deveria ser grandiosa e digna. Deveria ser grandiosa e digna. Só Deus pode fazer isso. Mas ele queria que Eliseu saísse ali e fizesse um malabarismo, algo grande ali, para que ele fosse curado ali. Então, veja comigo aí no versículo 11. Vamos ver aqui, ó. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu, olha só, querido, presta atenção. Olha, aquela pessoa vem para o culto de domingo, vem de mau humor, vem de má vontade, e ela chega assim: eu vou chegar lá e Deus vai me dar, tá? Porque eu estou fazendo um favor para ele e para a igreja. É bem assim o que Naamã está falando aqui, ó. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, poseria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Fala assim para ele: vai lá no rio e lá você vai mergulhar 7 vezes. Aí ele não gostou, não. Ele não gostou porque o homem nem saiu. O homem mandou um recado para ele. E ele, em outras palavras, ele estava assim: poxa, mas isso aqui eu sou o quê? Ele teria obrigação de sair. Porque eu venho de longe, eu trouxe uma carta do meu Senhor, do meu. Ele tem obrigação de me curar. Como as pessoas me perguntam: Deus tem obrigação de me curar. E se Deus não curar, a pessoa sai revoltada. Não, você vai ter que fazer assim, vai ter que fazer assim. Você vai ter que vir 7 sexta-feira, 7 terça-feira. Você vai ter que fazer uma campanha. Eu pensaria que é muito sacrifício. Eu acordo cedo, eu quero fazer isso. As pessoas colocam um monte de empecilho com uma coisa simples. Eliseu falou assim: não, vai e lava-te e ficarás limpo, ficará curado. A simplicidade da ordem. Eu quero que você veja a simplicidade da ordem de Eliseu. A ordem de Eliseu era certamente simples. Era simples demais. Ele falou que vá, lava-se 7 vezes no Rio Jordão. É isso que ele falou: vai e lava 7 vezes no Rio Jordão. O profeta nem sequer saiu para receber. Aí ele ficou doido. Ele ficou frustrado. Porque ele ficou chamando a ordem. Porque ele pensava, também lemos aqui, ele pensava. Por quê? Orgulho dentro das pessoas. Tem pessoas que saíram deste ministério e foi para outro ministério para achar uma bênção, para achar uma cura, uma libertação. Está
Não é o lugar, é a pessoa. Sou eu, o problema sou eu não quero me converter, eu não quero mudar, eu já quero a bênção. Pode ir onde for. Pode ir onde for. E tem mais. Se Deus não mandar ela voltar e pedir perdão aí, que Deus manda. Deus pode falar assim, só vou te abençoar lá. Então não adianta você ficar correndo, corre. O que nós precisamos é se converter. Obedecer a palavra de Deus. É isso. Então esse homem aqui, ele está meio indignado. E às vezes quando você fala um pouquinho duro, mais rápido, a pessoa vai embora. Porque não quer obedecer. Ele quer do jeito dele. E aqui estão os 3 pontos-chave. Para nós já finalizarmos, deixa eu ver aqui a hora. 15. Os 3 pontos-chave desse capítulo, dessa história aqui. O versículo 10 ele vai dizer aqui, 3 lições, vai dar 3 lições. Vamos ver aqui, Primeiro, a ordem. Segundo, o lugar. E o terceiro, números. Vamos ler o versículo 10? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará. A ordem é essa, meu irmão. É isso. Eu preciso obedecer, ela não questionar. É simples demais. Então a primeira coisa que ele está falando aqui é a ordem. A ordem foi aqui inesperada. E aí, o que entrou em prova agora? A humildade. O que está na aprovação da bandeira agora? A humildade. E isso, muitas pessoas não têm humildade. A humildade de reconhecer, de tirar o orgulho, de deixar que a soberba, que o machismo, que eu pensava que era dessa forma, não. E é por isso que muitas pessoas entram, andam e saem, e ela não muda. Por quê? Porque ela não tem humildade, o orgulho dentro do coração. Essa é a causa que muitas pessoas ficaram na mesma situação. O orgulho leva a pessoa para longe de Deus. Porque a simplicidade era simples aqui. E aqui o segundo é o que? A simplicidade. Naamã se indignou, porque a solução era simples. Era simples demais. O que ele pensava? Ele pensava o quê? Aí eu pensava que ele ia sair, que ele ia me receber com um tapete vermelho. Não, para o seu Naamã, ou não, é com certeza, eu vou invocar agora. Não, poxa, meu Deus, não vai deixar de atender o senhor, não. Imagina, o senhor é por demais, querido. O senhor não é assim, não, não é dessa forma, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. As coisas de Deus, para Deus agir, é simplesmente simples. Deus age na simplicidade. Lembra do fariseu orando no templo? Eu posso ficar aqui e proclamar: oh Deus, né? Aquele lá, oh Deus, graças eu te dou para você que eu não sou demais pecadores, né? Eu não sei como, já mudou a minha vida, mas aí estava com orgulho. O orgulho é o problema, é o orgulho. Eu sou dizimista, eu sou ofertando, eu dou o dízimo do endo, do coelho, do hortelã, né? Isso aqui não é uma obrigação minha. Se você é dizimista, como é que eu vou para a casa do meu pai? A casa do meu pai precisa de coisas. E agora eu sou aparente, eu seguro, eu não sou dizimista. Mas eu quero que meu pai me dê. Não. É obrigação nossa ser dizimista. Aí ele fala assim, olha para o publicano que está lá. Coitado, está lá ajoelhado, lá, orando lá. Ele fala assim, muito menos como esse publicano. Aí o publicano ele orava na simplicidade dele, falava assim, oh Deus, graças a te dou. Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. A palavra vai dizer que esse publicano desceu para casa ali, restaurado, purificado, enquanto o outro vai ficar sobre ele, porque a oração dele não passa do teto. Mas Deus ele olha o coração limpo, o coração contritado, o coração ali que busca a presença dele verdadeiramente. Tem pessoas que eles oram eloquentemente, falam bonito, mas é só para chamar a atenção. Uma oração dele não
Enquanto a pessoa ela não sabe nem falar, ela abre a boca e Deus escuta. Então a segunda ordem aqui, a do Cambuchá, era o rio. Não era o rio que ele quisesse. Ele até falou no rio Papá, você lá das terras dele. Não, a ordem aqui era o rio Jordão. Era o rio Jordão. Ele tinha que obedecer. Não queria dizer que era escolher um rio que ele mergulhasse. Não, é aonde Deus mandar. Porque ele falava que o rio lá no outro era melhor. E aqui eu vou finalizar com o terceiro ponto-chave. Então, a gente vai extrapolar até a hora. Eram números de vezes que ele tinha que mergulhar. Então, ele teria que descer a primeira vez. Agora eu quero que você imagine. Você seja transpassa a viagem para lá, agora veja na mão, ele mergulhando. Ele desce a primeira vez e ele sobe, nada aconteceu. Nada aconteceu. Ele mergulha a segunda vez, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Mas ele não tem mais nada a perder, já está mergulhando mesmo, né? Mais uma, quarta, quinta, sexta vez. Já é a última vez que não aconteceu nada. Aí ele desce. Quando ele desce e obedece, aí o milagre acontece. As coisas estão na simplicidade, mas também na obediência. Obedecer sem questionar. Ouvir a voz do homem de Deus, como se fosse o próprio Deus falando. Quando nós fazemos isso, então o céu se abre. E Deus abençoe. Receba essa palavra no seu coração, com Jesus. E glorifica bem forte o nome de Deus. Amém? Vamos fazer a oração final. Vamos pedir aqui, pessoal. A você, meus amados, que Deus abençoe. Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. E a simplicidade. Deixa o orgulho entrar no teu coração, não. Não deixa, não. Mas que a simplicidade, o amor, a bondade, a pureza, elas estejam sempre no teu coração. Amém? Beijo. Até a próxima transmissão em nome de Jesus.